Você já saiu de um culto com um nó na garganta, pensando em silêncio. Se eu parar de vir aqui, será que Deus ainda vai me aceitar? Por fora, sorriso educado na porta do templo. Por dentro, um medo secreto de que faltar um domingo seja o mesmo que perder a proteção do céu. Talvez você esteja ouvindo isso sentado numa cadeira da igreja, talvez dentro de casa, depois de ter decidido se afastar do prédio e carregar culpa até hoje. É como se existisse uma planilha invisível no céu marcando sua presença, e cada quadradinho em branco fosse mais uma acusação contra você. Hoje, pela Bíblia, você vai entender se realmente precisa ir à igreja para ser salvo e o que nunca te falaram sobre essa pergunta que persegue tanta gente. Nos próximos minutos, vamos abrir textos como Hebreus 10, Efésios 2 e Romanos 10, não para colocar mais peso em você, mas para arrancar o peso que nunca foi seu. Antes de seguir, um pedido importante. Se esse tema mexe com sua fé, com sua história e com seus medos, se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque aqui você vai ouvir a palavra explicada com clareza, sem correntes invisíveis, para que ninguém mais use sua culpa como ferramenta de controle. Quando você se inscreve, você não está ajudando um projeto qualquer. Está ajudando a espalhar luz bíblica para quem hoje está se sentindo perdido, dentro ou fora de um prédio religioso. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como "quem não vem para a igreja está perdido" e nunca teve coragem de perguntar: mas onde está isso exatamente na palavra? Essa mistura de medo e silêncio cria uma prisão elegante, onde muita gente canta, serve, sorri, mas vive com pavor de descobrir tarde demais que fez tudo certo por fora e continuou vazio por dentro. Ao longo desta jornada, não vamos atacar a comunhão, nem dizer que congregar não importa. Vamos separar com calma o que é mandamento de Deus e o que é costume humano travestido de verdade absoluta. Quando essa separação começa a ficar clara, algo poderoso acontece. A fé deixa de ser uma agenda de eventos e volta a ser um relacionamento vivo que pode acontecer no templo, na sala da sua casa ou no banco de uma praça. Nos próximos segundos, você vai enxergar essa mesma pergunta pelos olhos de alguém que passou anos sentado no banco, com a Bíblia na mão e o coração em tempestade, achando que presença física era prova de salvação. É nesse ponto que a história vira e você começa a perceber que talvez Deus nunca tenha morado onde te disseram que ele morava. Imagine alguém como João. Desde criança, ele aprendeu que crente de verdade não falta culto por nada, nem em dia de febre, nem em dia de cansaço, porque, se faltar, a porta pode se fechar para você. Ele cresceu vendo o pai dizer que Deus só preservou a família porque todos estavam firmes na presença, e essa presença sempre teve endereço fixo, dia e hora marcados. Já adulto, João não perdia uma reunião, chegava cedo, ajudava nas cadeiras, carregava caixas, sorria na porta, mas à noite deitado, o pensamento o perseguia. Será que Deus gosta de mim ou só me tolera porque estou aqui todo domingo? Era como se cada culto fosse um pagamento mínimo de um cartão espiritual e qualquer atraso significasse juros eternos na alma. Um dia a vida apertou. Mudou de cidade, começou a trabalhar em escala e de repente não conseguia mais estar presente em todos os encontros como antes. Com cada falta, a culpa crescia. E ele ouvia dentro de si: você está esfriando, cuidado, Deus vai pesar a mão, como se o céu fosse um chefe anotando atrasos no ponto eletrônico. Foi nessa fase que João encontrou, sozinho no quarto, textos como Efésios 2 e Romanos 10, e algo dentro dele entrou em conflito. A Bíblia dizia graça, mas a mente dizia frequência obrigatória. Ele sentia que, se admitisse que salvação é pela obra de Cristo e não pelo tanto de vezes que pisa no templo, todo o sistema de medo que o manteve de pé por anos poderia desmoronar de uma vez.
Talvez a sua história pareça com a dele. Você até ama estar reunido, gosta da comunhão, mas no fundo tem pavor de que uma mudança de rotina, um problema de saúde ou uma decisão difícil faça Deus virar o rosto para você. Esse medo silencioso rouba a alegria da adoração e transforma o culto em prova de resistência, em vez de encontro de filhos com o Pai. Agora vamos abrir Hebreus 10 com calma. Tirar esse texto da mão da culpa e colocar de volta no contexto da coragem e da fé, para entender o que Deus realmente quis dizer quando falou em não deixar de congregar. É aí que você vai descobrir por que o título deste vídeo não é rebeldia, mas um convite para enxergar a salvação como Deus a escreveu e não como o medo te contou. O versículo que virou chicote. Agora volta comigo para a cena original de Hebreus 10. Não era um auditório com ar-condicionado e estacionamento cheio. Era uma comunidade de judeus convertidos a Cristo, sendo pressionados a voltar para o antigo sistema do templo. Eles estavam sendo perseguidos, perdendo bens, família, posição. E alguns já tinham parado de se reunir porque o medo falava mais alto que a fé. É nesse contexto que o autor escreve, não deixando de congregar-nos, mas animando-nos uns aos outros, como quem segura a mão de um irmão que pensa em desistir. Percebe a diferença? O texto não foi escrito para ameaçar quem falta a um culto por cansaço ou mudança de rota, mas para encorajar quem está em risco de abandonar a confiança em Cristo por causa da pressão. Quando ele diz não abandonar a congregação, está dizendo, não soltem a mão uns dos outros, não voltem para um sistema que Cristo já cumpriu, permaneçam juntos em torno da nova aliança. A ênfase não é em prédio, é em pessoas que se reúnem para lembrar que o sacrifício de Jesus é suficiente e definitivo. Ao longo dos séculos, esse mesmo versículo foi muitas vezes tirado da frase completa de Hebreus 10, 23, 25, desconectado da ideia de reter firme a confissão da esperança, e usado quase como um aviso de ponto eletrônico espiritual. Em vez de encorajamento em tempos difíceis, virou argumento de ameaça. Se você não estiver aqui, está em desobediência, em perigo, longe da presença. Mas repara, o próprio contexto da carta mostra que a base da aproximação com Deus não é o tanto de encontros marcados, e sim o sangue de Cristo que abriu um novo e vivo caminho para o santo lugar. É porque esse caminho já está aberto que faz sentido nos reunirmos para estimular amor e boas obras, e não para tentar comprar, em grupo, um favor que já foi dado. Quando alguém usa Hebreus 10, 25 para dizer, na prática, sua salvação depende de você nunca faltar, está misturando duas coisas diferentes, o valor da comunhão e o fundamento da salvação. Comunhão é alimento, proteção, âncora. Salvação é dom, graça, obra consumada de Cristo, e nenhum texto da Escritura coloca o prédio como condição para o sangue ter valor. Talvez por isso, seu coração sempre sentiu um incômodo quando ouvia esse versículo como chicote e não como abraço, como cobrança e não como convite. Lá dentro, algo sussurrava. Se Jesus é o sacrifício perfeito, porque parece que ainda falta uma presença, uma lista, uma marcação para eu ficar em paz. Nos próximos segundos, vamos direto ao centro dessa tensão e abrir textos como Efésios 2 e Romanos 10, para responder sem rodeios. Se não é o prédio que salva, o que de fato Deus colocou como base inabalável da salvação na nova aliança. É aqui que muita culpa cai por terra, e o título deste vídeo deixa de ser apenas uma pergunta polêmica para se tornar uma chave de descanso para a sua alma. Se não é o prédio, o que salva então? Depois de olhar para Hebreus 10, a pergunta fica ainda mais forte. Se não é a frequência no templo que garante minha salvação, o que é que Deus colocou como base que não muda com doença, mudança de cidade ou agenda de trabalho? A resposta não está escondida em códigos secretos. Ela está escrita em letras claras, em textos como Efésios 2 e Romanos 10.
que muitos conhecem de cor, mas poucos realmente acreditam no dia a dia. Efésios 2 diz que vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. É como se Deus olhasse para todas as nossas tentativas de provar fidelidade por esforço e dissesse: eu não estou vendendo salvação em troca de desempenho religioso. Estou oferecendo um presente que nenhum ritual consegue comprar. Romanos 10 declara que quem crê no coração e confessa com a boca que Jesus é Senhor, é salvo, apontando para uma fé viva, que nasce no interior e se torna declaração e estilo de vida, e não apenas presença obrigatória em um endereço específico. Na época de Paulo, confessar Jesus como Senhor podia custar a vida, o emprego, a posição social. Então não tinha nada a ver com uma frase automática repetida no fim de um culto, mas com uma entrega real ao Cristo ressuscitado. Percebe a linha que Deus desenha? A raiz da salvação está na obra de Cristo, recebida pela fé, e não na soma de reuniões frequentadas. A comunhão é consequência saudável de um coração salvo, não a moeda de troca para ser aceito. Esse entendimento não joga a congregação no lixo. Pelo contrário, devolve ao encontro entre irmãos o lugar certo. Não como condição para Deus te amar, mas como mesa, onde quem já foi alcançado pela graça se fortalece, cresce e é curado junto com outros. É muito diferente ir à igreja com medo de perder o céu se não for, e ir porque o céu já te alcançou em Cristo e agora você quer conhecer mais esse Deus e repartir o que recebeu. Agora vem algo muito importante. Vamos juntar todas essas peças e responder na prática como viver essa verdade no dia a dia. Como se relacionar com a igreja, com sua história e com Deus, sem cair nem na prisão do medo, nem na ilusão de que não precisamos de ninguém. É lá que o título deste vídeo se transforma em caminho de liberdade responsável, onde você entende que não precisa ir à igreja para ser salvo, mas descobre por que um salvo em Cristo passa a enxergar a comunhão de um jeito completamente diferente. A resposta que liberta não isola. Agora talvez a ficha tenha caído. Não é o prédio que te salva, é Cristo. Não é a lista de presenças, é a graça recebida pela fé viva no coração. Isso não transforma a comunhão em algo descartável, só coloca cada coisa no lugar certo. Salvação na cruz, e a igreja como família onde você cresce, não como prisão onde você paga mensalidade espiritual. Você não precisa ir à igreja para ser salvo, mas um coração realmente alcançado por Jesus não quer caminhar sozinho para sempre. Vai buscar uma comunhão saudável, onde a palavra é centro e as pessoas não são usadas como números. Talvez no seu caso o primeiro passo hoje nem seja voltar para um templo, mas voltar para o quarto secreto. Abrir a Bíblia de novo, confessar: Senhor, eu quero crer no que Tu fizeste, mais do que no medo que colocaram em mim. Se essa mensagem falou com você, escreve nos comentários: eu não sou salvo pelo prédio, sou salvo por Cristo. Conta nos comentários de onde você está assistindo e como essa verdade mexeu com a sua história, porque seu testemunho pode ser a resposta para alguém que está preso no mesmo medo que você vivia. Aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, para que esse tipo de conteúdo bíblico e libertador alcance mais vidas que ainda estão carregando correntes invisíveis. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que pensa que Deus já desistiu dele porque ele se afastou do templo, mas ainda tem sede de Deus no coração. Se você sente que Deus te chamou de volta para perto hoje, fecha os olhos depois desse vídeo, fala com Ele com as suas palavras e pede direção para encontrar uma comunhão saudável, onde a graça que você ouviu aqui seja vivida na prática. Lembra sempre do que o título já anunciava. Você não precisa ir à igreja para ser salvo, mas quando descobre o que Jesus fez, entende que ser igreja é viver em Cristo e caminhar com pessoas que também foram alcançadas por essa mesma graça.